Voltamos. Esse. Acho que é. Esse é da Deixa eu direita. ficar tossindo aqui É da direita. no microfone. Com essas minhas crises de tosse alérgica. Voltamos, pessoal! Que bom que vocês também estão voltando, porque, né, assim, a conversa com os dois está sendo maravilhosa, né? Quanto testemunho forte da presença de Deus. Estou aqui, não sou nada, confio, estou aqui, né? Que lindo. Vamos aguardar eles voltarem. Será que eles já estão aí? Deixa eu ver. Não tá aparecendo. É a internet. Aqui. Achou. Achei. Que bom. Voltamos? Tá ouvindo? Oi, Aê, estamos ouvindo pronto. vocês. Deve contar, já tava 20, 15, 10 segundos, 5 A gente parou na parte que vocês falaram que do remédio, né? Que o médico abriu o armário. Pera lá que eu vou já dar um jeito nisso. Calculando os dias, né? E não precisou vocês falarem nada, né? Incrível. Isso. Exatamente. A gente saiu de lá e eu falei assim, Dinei, se isso não é Deus, eu não sei mais o que é Deus. Porque ele não sabe a minha vida, ele não sabe a minha realidade. Como que o médico... Porque assim, a gente é acostumado a ir em médico, eles não dão todos os medicamentos, eles dão no máximo uma amostra grátis. Ele deu todos, né? Ele deu os 3 tipos de medicamento diferentes. Então assim, eu falei assim, gente, se isso não é Deus, Incrível, eu não sei mais o que é Deus, não. Cogitando a chegar assim, será que vale a pena ir, né? E foi. Foi. E providenciou. Foi assim, até arrumei, mas e aí? Que a gente já sabia que ele ia passar a medicação, né? Não é uma medicação muito em conta, porque é para criança e não era só uma, né? E aí eu falei, mas Deus sabe de todas as coisas, a gente que não sabe. Depois Deus vai dar um jeito que a gente vai dar um jeito. Sempre resolvemos, né? E acabou que aconteceu isso, a gente vê assim, Deus passando, a gente sente a brisa de Deus, o perfume, que quando ele foi fazendo, e ele tinha um crucifixo, era um crucifixo ou uma Nossa Senhora? Uma Nossa Senhora lá, e parecia que ela reluzia, né? Então, tem esse carinho, a gente sabe que ela está sempre presente, eu tenho esse amor por ela muito grande, e minha avó materna, ela era da Legião de Maria, né? E eu tenho certeza que minhas 2 vós, pela história delas, todas elas tiveram, uma teve 8 e a outra teve 9 filhos. Hoje eu sempre fui muito apaixonado pelas minhas avós, assim, tanto que quando eu me recordo delas, por muitos anos, até pouco tempo, eu me emocionava. Esses dias eu estava no trabalho e recordei da minha avó e me emociono muito, porque assim, elas foram muito presentes e hoje eu tenho um discernimento do que foi a vida delas, né? Com 9 crianças, outra com 8 crianças, e todas elas adotaram mais crianças, cuidaram de sobrinhos, né? E né, a gente aprende a amar os pais diferente, reconhecer o trabalho que eles tiveram com a gente, o amor que eles tiveram, porque não é fácil criar filhos, a preocupação, né? Minha mãe tem uma preocupação hoje, né? Que até hoje tem, minha irmã fez 40 anos, e vai fazer, e eu vou fazer 40, tenho 37, e até hoje a preocupação é mesmo como nós temos com as crianças, e eu fico olhando como minhas avós foram umas heroínas, né? Que naquela época não tinha todo esse conforto, não tinha todo esse acesso às coisas. Hoje minhas crianças têm um luxo, né? Poderem dormir com ar-condicionado. Eu passei algumas dificuldades na vida, mas a história que a minha avó tinha uma situação paterna, tinha uma situação até boa em São Paulo, ela veio morar aqui em Rondônia, e foi morar no mato, debaixo de lona, né, derrubando madeira, com aquele monte de criança e peão. Nossa. A minha avó materna, que morava numa ilha no interior do Amazonas, e veio para Rondônia também com os filhos, tinha que trabalhar, lavar, fazer coisas para comer, saía
4, 5 horas. Minha mãe cuidou de muitos tios meus, né? Foi como se fosse a mãe. Então, como eu tenho graça, né? Que eu fico olhando, né? Que nós não temos, no momento que a gente fala, tô cansado. Como a gente não pode falar isso, não pode murmurar em nenhum momento. Porque dentro da minha vida, a história que Deus me deu, a minha história, são de mulheres que, né? Que levaram esses filhos, que tiveram, que criaram famílias imensas, né? De muitos filhos, que passaram por muitas dificuldades, que hoje a gente não passou 20% da dificuldade, né? Então as pessoas falam, nossa, mas são 6 filhos. E eu não consigo achar muitos filhos, né? Mas hoje o sofrimento, ele não é tolerado, né? Então, quando você fala, não, eu aceito a quantidade de filhos que Deus me der, o mundo é um escândalo, né? E assim, eu mesmo, eu não tenho essa coisa em mim. Até falo assim, eu falo assim, não, eu quero fazer a vontade de Deus. Mas quando me vem assim, e se você tiver outro filho? Eu não quero. Mas se for da vontade de Deus, é claro que eu vou aceitar. Né? E assim, eu tenho medo? Eu tenho, morro de medo, eu tenho muito medo mesmo. Né? Mas eu coloco a minha vida nas mãos de Deus. Falo, não, Senhor, que seja feita a sua vontade. Se for para eu ir, eu vou. Se não for, eu não vou. Mas o prazer de dar a vida, né, aquele ser humaninho ali, coisa mais linda, cheiroso, é maravilhoso, né? Não tem explicação. A ciência não explica, né? Como o poder de gerar uma vida, né? Se não for Deus, né? Não tem como explicar. Muitas pessoas acham que você não tomar nenhum anticoncepcional, você vai ter muitos filhos. E não é verdade, né? Nós conhecemos muitos casais, e por isso, não só da igreja mesmo. Como a gente tem muita criança, a gente sai com as crianças para todos os locais mesmo, né? Muitas pessoas chegam até a gente, né? E vêm conversar, e falam das suas dificuldades de ter filho, e que estão há muitos anos, que não tem problemas nenhum hormonais, que fizeram todos os exames, que pagaram, que fizeram tantas situações, que foram para fora fazer tratamentos e não vem filho, né? Então a gente vê que não somos nós. Tudo é graça de Deus, tudo é graça e providência de Deus, né? Essa questão de Deus tem nos abençoado. Como nessa situação específica do remédio, teve algumas outras situações, né? Que não é só financeira, né? Graças a Deus eu tenho um emprego. Até a Maria nascer, eu sempre trabalhei, além do meu trabalho normal, eu sempre fazia outros trabalhos, mas aí quando ela veio ficou um pouco mais difícil para a Rúbia, e as gravidezes muito próximas eu tive que parar, ficar com esse salário, mas em nenhum momento eu fiquei enganado, né? Em nenhum momento a gente se sentiu enganado. Sempre teve a certeza e a paz. Às vezes até a gente tinha uma renda maior, mas não tinha a paz que a gente tem hoje. Porque a gente tem a consciência, e Deus nos dá esse discernimento, a igreja nos dá esse discernimento, que só tem uma coisa que nos dá a paz. É só a presença e o amor dele. Nem os nossos filhos nos dão a paz, a Rúbia não me dá a paz, os meus pais não me dão a paz, a minha casa, o meu teto, o meu emprego não me dá a paz. A única coisa que, de fato, nos dá a paz e a tranquilidade é o amor e a presença de Deus, né? E a gente tem experimentado isso concretamente nas nossas vidas, né? Até mesmo assim, no parto do André, que assim, a gente sempre, né, em oração a gente pede, Senhor, que eu realmente seja o sal e a luz, né? Que eu realmente resplandeça, né? E no parto do André, enquanto eu estava tendo hemorragia, o doutor mandava mensagem, ele não sabia que eu estava tendo hemorragia, as enfermeiras, com a graça de Deus, elas conseguiram estancar a hemorragia sem nenhum médico chegar. E ele mandava mensagem para o Sidney que ele tinha sentido a presença de Deus no parto. Que realmente, o obstetra, que realmente, assim, a gente, né, então quer dizer assim, é gratificante saber que Deus tem nos honrado, né, porque nós estamos honrando Ele, Ele realmente tem nos honrado. Então, assim, muitas vezes eu me pego aflita, eu me pego preocupada, mas eu falo assim, não, mas não sou eu que faço, a obra não é minha. É de Deus, então eu tenho que descansar em Deus. Muitas vezes eu até costumo dizer,
eu me pego lutando com Deus, falando, Deus, mas eu não quero, não é o que eu quero. Mas aí ele vem e me lembra, mas não é você, sou eu. Então, né, se entrega, se lança aos meus pais que eu vou fazer, que eu comecei a boa obra e eu vou fazer, não é você. E daí me vem o refrigério, não, é Deus que está fazendo, então eu posso confiar que realmente vai dar tudo certo, né? E assim, é muito bom mesmo. Se entregar, realmente depender de Deus é muito bom, é algo que não se explica, não tem palavras para descrever essa dependência, esse depender de Deus. Deus, assim, e a gente vê nas pequenas coisas, né? A gente teve a oportunidade de viajar em janeiro de 2019, né? Nós fomos de carro, fomos São Paulo, Rio e Belo Horizonte, que foi onde a gente visitou a Maria José no convento, que foi um dos locais mais importantes que a gente passou. Além da gente ter passado no Santuário de Nossa Senhora, né, Aparecida. Nós fomos de carro, nós e as crianças. Sem o André, eu estava grávida. Foi de van? Não, o nosso carro são 7 lugares, né? E o André tava 7 lugares, carro só pode ser. Eu sei. Só que o André tava, só que na barriga da Rúbia, né? Tá. 6, 7 meses. 6, 7 meses. Fomos rodar esse Brasil. E, sim, e não aconteceu nenhum problema. Sabe que a estrada é perigosa. E eu tive a oportunidade, a gente foi visitar uma amiga em Sorocaba. Tenho muitos parentes em São Paulo. Fui visitar meus parentes em São Paulo. E como a família evangeliza, né? A gente não precisava muitas vezes ficar falando, pregando, e todos conseguiam enxergar assim o Deus, né? Porque não somos nós que mantemos essa família. Tenho certeza que se fosse depender de mim ou da Rúbia, não teria essa família maravilhosa, linda do jeito que é. E a gente poder ter ido ao santuário, poder ter ido em Divinópolis, no convento da Deva, assim, foi muito bom. Era a providência, era a mão que ia nos guiando, né, nos cuidando. Fomos ao Rio de Janeiro, levamos as crianças na praia. Legal. Fomos onde? No Rio de Janeiro, Belo Horizonte, né? E foi no santuário. Então fomos em muitos locais e onde nós íamos, né? Eu lembro que logo que a gente foi no supermercado em Cuiabá. O pessoal, quase todo o supermercado ficou, parecia que a gente tinha acontecido alguma coisa, né? Depois a gente foi perceber que era por conta das crianças. E logo as pessoas conseguem perceber que são nossos filhos, eles são todos muito parecidos e parecem conosco, né? Então, e aí todo mundo fica espantado, né? Apesar que a gente por ser uma família numerosa, né? As pessoas olham assim, nossa, ficam assim, encantadas, né? Alguns ficam encantados, uns ficam assustados. Assim, a expressão do rosto era muito engraçada das pessoas, assim. Mas a gente conseguia ver que tocava as pessoas, né? Toca as pessoas. As crianças são muito lindas, né? E ela tem um olhares muito puro e tocam as pessoas, né? E a gente fica muito feliz por Deus nos permitindo ser instrumento na vida das pessoas, né? Não é fácil, é um sacerdócio, né? É uma vocação, mas nós somos muito gratos por tudo. Tanto que quando foi que você chamou para fazer live, a Uber ficou assim, eu fiquei assim. Mas a gente tem um dever, né? De passar essa fé, passar a experiência, passar esse amor de Deus, né? Porque Deus, ele nunca violenta a gente. Deus não violenta. Deus, ele é amor. A gente consegue enxergar o amor. Muitas pessoas pregam Deus de muitas maneiras diferentes, né? E nós só conseguimos enxergar Deus esse amor profundo, né? Esse amor misericordioso e abrangente. Independente das nossas falhas, independente da nossa mesquinhez, do nosso egoísmo, ele vai fazendo a obra, ele vai nos curando, ele vai nos convertendo para ele. Moldando, né? Nos moldando todos os dias para ele. Então a gente achava importante falar um pouco da nossa vida,
aqui do dia a dia, que as pessoas ficam muito, né? Como é que é ter esses filhos? Como é que é ter essas crianças? Muitas pessoas ficam falando isso. É difícil, mas é maravilhoso ao mesmo tempo. É igual a gente, né, tem um casal que ele fala, mas eles não vieram todos de uma vez. Então, assim, tem como a gente se adaptar, né, planejar, porque cada um vem num momento, né, e vai passando, né, o tempo vai passando. A preocupação com o Arthur hoje é de uma forma, com o André é de outra, né, o André é o bebê, o Arthur já é maior, ele já é mais independente. Então, assim, né, as preocupações vão ficando diferentes, as dificuldades vão ficando diferentes, os trabalhos vão ficando diferentes, mas, assim, no todo, eles não dão tanto trabalho, né? O trabalho de um é o mesmo trabalho dos 6, né? Ao todo. Uhum. E cada um tem o seu temperamento, né? E como eles gostam de cuidar uns dos outros, né? É uma maravilha. Muitas vezes a gente fala, né, que a gente vê pais que têm só um filho, tem pais que têm só um filho, não é por opção, né? A gente entende. Uhum. E tem uns que é por opção. E a gente fica assim, nossa, a gente dá uma certa dor no coração, porque a gente vê o amor que tem um irmão com o outro e que vai faltar para aquela criança, né? Ela poderia estar vivendo isso, que seria muito melhor para ela do que ela ser sozinha, né? Mas Deus sabe todas as coisas, a gente coloca as famílias sempre nas nossas orações, né? Porque para mudar um pouco esse pensamento que foi estabelecido, que é coisa contemporânea, né? Que nossos avós não tinha esse pensamento, né? Hoje em que dia, existe uma engenharia social por trás, a gente sabe disso. Isso, a engenharia social justamente prega essa questão, né, do comodismo, para quê, né, tanto o filho vai dar trabalho, tipo assim, é o amor egoísta, eu pensar em mim, né, somente. Igual você colocou, que eu achei muito, muito bom também a colocação de vocês, porque assim, nossas avós, com muito menos facilidades que a gente, né, elas conseguiam criar famílias numerosas muito bem, né, e hoje a sociedade coloca, a gente ouve muito isso, né, de pessoas falarem assim, não, porque para você ter um filho, você tem que já estar assim, muito bem financeiramente estabelecido, dar para ele a melhor escola, melhor isso, melhor aquilo, melhor, como se essas coisas fossem salvar, né, os nossos filhos, né, e realmente é uma paranoia. A gente fala que o problema financeiro é o menor de todos. O menor problema é o financeiro. Quando alguém vem falar, não, então vocês têm muito dinheiro. Eu falo, não, pelo contrário, a gente, né, tem pouco dinheiro, mas amor é o que não falta, né? Porque o dinheiro é o de menos. É o que menos. O que menos a gente se preocupa é com o dinheiro. Tem tantas outras coisas, né? A educação, né? Essa responsabilidade. Muito mais. Mas é justamente o que as pessoas não querem hoje em dia, a responsabilidade da educação. Eu vejo assim, muitos pais procurando escola integral para o filho ficar o dia todo, entendeu? Não quer ter preocupação com o menino desse jeito. É muito. E as pessoas ficam preocupando com faculdade, mas meu Deus, a faculdade. Gente, assim, eu não me preocupo. A última coisa que eu me preocupo é com a faculdade dos meus filhos. Nós somos em 13 irmãos. Meus pais não pagou faculdade para ninguém. Não pagaram faculdade. E todos são formados. E outra coisa, é uma preocupação tão grande com o filho formar e fazer faculdade. E a gente que tem estudado um pouco mais, a gente vê que hoje a faculdade, muitas vezes, né, a maioria das vezes, ela está acabando mais com os valores, com os conceitos familiares, com os dogmas familiares, com a igreja, do que está construindo, né? A gente tem pessoas na família, jovens na família que foram fazer faculdade fora e vai desvirtuando. Então, a minha última preocupação é com a faculdade, é com algum bem material, é com algum presente. A primeira preocupação é com a alma, né? A salvação da alma, né? Exatamente. É o mais importante, é o mais difícil. E a gente vê assim, quanto um ajuda o outro também, né? Em ter mais filhos, né? Porque um só não tem a parceria da fé, né? E mais de um eles já vão ensinando o outro, né? Já vão conduzindo o outro nessa parceria de fé, né? E é muito legal de ver assim, o cuidado, o carinho que um tem pelo outro. Eles vão aprendendo a rezar, as orações, e eles querem mesmo, assim, né? E isso é muito bonito. Eles querem
participar. Querem participar, né? Eles gostam de participar tudo, de muito. Embora eles sejam bem tímidos, eles têm muita vergonha, mas eles gostam de participar. É isso mesmo, a gente fica muito feliz, a gente fica às vezes um pouco triste que as pessoas não... Hoje as pessoas têm muito mais acesso às informações, né, do que antigamente, mas elas têm muito menos sabedoria, né, e isso é um pouco triste, né, a gente tem visto isso, muitas famílias se desfazem. O meu trabalho, eu trabalho diretamente com o público, hoje atualmente eu estou trabalhando registrando uma ocorrência, por exemplo, né, na delegacia eu registro ocorrência. Então, tem atendimento público, né? E a gente vê que, às vezes, tem mais ocorrência de problema familiar, de casal, de separação, do que ocorrência de roubo e furto em si. É impressionante, né? Olha. E Deus, ele é maravilhoso, que ele nos coloca em certas situações que, né, que a gente pode dar uma palavra. Muitas vezes na delegacia eu faço até trabalho, muitas vezes, de acompanhamento psicológico, né, de conselho, do que de policial em si, né? E a gente vê como está desestruturado, né? Por conta dessa falta de cuidado, né? Do que a gente tinha com nossos pais, nossos avós, e que foi se perdendo, né? Pela cultura de hoje, pelo hedonismo, pela essa cultura de conforto, pelo egoísmo em si, né? E as pessoas estão perdendo as coisas boas da vida, de verdade, né? Que nada paga a relação de um pai e de um filho, a relação de ver os irmãos se amando. Não tem dinheiro que pague, não tem fortuna que pague isso que Deus nos dá, esse presente. E a gente vê, às vezes, as pessoas não se permitindo a viver isso por não ter nenhuma justificativa real. E assim, querendo impedir que quem quer viver, viva, né? Porque eu, graças a Deus, criticando, graças a Deus, eu não tenho muito, porque eu fico muito triste, né? Assim, em ouvir certas coisas. Até eu não costumo rebater, eu não costumo brigar, eu não costumo falar, não costumo me impor, né? Diante das críticas. Normalmente, eu converso mais com o Sidney. Mas eu já pude experimentar, né? Pessoas chegar e falar, mas de novo, mais um. Como se incomodasse elas, como se fosse na casa delas. Eu fico assim, gente, como mas se elas te fossem incomoda educar, criar, né? Se eu tô grávida, o que te incomoda, né? Eu penso na minha cabeça, eu não costumo falar. Mas a vontade que dá é assim, mas o que tá te incomodando eu ter mais um filho? Ele vai chorar no meu ouvido, ele vai dar trabalho pra mim, não é pra você. Se eu não tô me incomodando, por que você tá se incomodando? Ou uma frase que é assim, então agora parou, né? Esse é o último. Agora parou. Esse é o último, mas por quê? Sempre é isso, sempre. Eu falei, mas gente, por que isso? Desagradável. Qual a necessidade? Como se impedisse a vida delas, como se fosse na vida delas. Eu fico, meu Deus, mas como assim? Mas isso tudo é uma oportunidade também da gente levar a Deus, né? Nesses momentos, né? Nessas falas. Quando as pessoas estão abertas, né? E às vezes no silêncio também, Deus aparece, né? Normalmente eu respondo assim, você quer mais um? Você fechou a fábrica agora. Eu falei assim, não fechei. Mas é a vontade de Deus, não é a minha. Eu não quero, mas se Ele quiser, eu tô aqui. Muito bem colocado. A gente sempre escuta isso também, no sentido, dia, chega, né? Casalzinho tá ótimo. Jesus mais ainda, né? Porque assim, vocês estão com 5 filhos, né? Mas já no terceiro, no quarto, já estavam mandando assim, tá bom, já passa. Não, do segundo já fazem isso. No segundo já fazem isso. Então, é isso que eu falo, porque no segundo a gente tem um casalzinho. Mas no o segundo que já chega. Não, já tá bom, ó, já tem um menino e menina, pronto. Chega. Se fosse olhar, a gente tinha parado no primeiro, que a gente já escutava comentários assim, tá ótimo, um filho hoje em dia é maravilhoso, você vai poder dar tudo que essa menina... Aí eu falava assim, mas eu não vou dar um irmão, né, pra ele dividir a vida, pra ele aprender a dividir as coisas desde pequeno. Porque eu tenho 2 irmãs, né, e assim, pra mim, o maior presente que meus pais me deram foram as 2, né, pra compartilhar, pra amar, é um presente pra vida toda. Aí eu falava isso para as pessoas, falava, não, eu vou dar uma irmã pro meu filho. E aí agora, quando
como veio a menininha, né? A gente escutava muito. Ah, tá ótimo. 2 é maravilhoso e você já tem um casalzinho que todo mundo sonha ter. Então chega, entendeu? Então eu escuto muito isso também. E eu fico imaginando vocês, né? Com mais filhos, deve escutar isso direto. Que desagradável, né? Coisa chata, as pessoas quererem controlar a vida alheia. Mas faz parte, né? Como a gente vai ver nas histórias dos santos, né? Quantos que eles foram, né? Tem história que Santo Agostinho que ele pagava para as pessoas poderem insultar ele, né? E a gente vê que às vezes a gente tem que passar por certas humilhações, né? Para a gente se colocar às vezes no lugar, tem que para a gente ver, para lembrar o que Deus passou por nós, né? A gente teve a oportunidade de viver a Quaresma assim de uma forma muito profunda. Desde antes da questão da pandemia, a gente já vinha em oração e aquela coisa, né, amor? De fazer as orações, de estar rezando o texto. A gente fez as atividades com as crianças, de todo dia lia o evangelho, e eles cobravam, né? E aí veio a pandemia, tinha que ficar em casa. Eu falei, então é um tempo de recolhimento realmente, né? Deus quer que né, o mundo todo se recolha. E começamos a nos recolher. E a gente vai vendo que Deus, né, vai preparando as coisas conforme é melhor para a gente. Não do jeito que eu acho que é melhor, né? E a partir do momento que a gente vai se entregando e colocando a vida conforme a vontade dele, a gente vai vendo a ação dele, né? As palavras do evangelho, vai nos conduzindo, as leituras, vai nos dando um acalento, você vai vendo Deus falando contigo de verdade, no momento assim de oração do texto, você vendo as crianças rezando, você vai vendo a presença de Deus, né? E todo esse período que a gente viveu, né, de ter que estar conversando com as crianças, essa quarentena não mudou muitas coisas pra gente, e a gente já tem ficado muito tempo em casa com elas, né? Mas é um pouco mais difícil porque elas, né, gostam de sair, a gente ia na casa da minha mãe, ia, né, ia para escolas, ia à missa, que sente falta, né? Eles gostavam muito da PPJ e, né, e sente falta, né? Tanto que antes de ter a quarentena, né? O Arthur, a gente conseguiu levar ele, não, né? Ele tinha faltado a missa, o horário que a gente estava indo não estava tendo PPJ, e ele ficou sem ir na PPJ. Ele ficou super triste, por conta que ele gosta muito da PPJ, né? Mas Deus vai nos caminhando e nos mostrando como é que a gente tem que viver, né? E foi uma oportunidade da gente estar estudando, a gente fez aquele curso que o Padre Paulo Ricardo disponibilizou, da engenharia da santidade, e vai dando tantos exemplos e tantas situações que vai acontecendo hoje em dia, mostrando tantas coisas, né? E que a gente é muito imaturo na fé, né? A gente ainda não tem essa maturidade de fé. Que isso Deus vai concedendo, Ele vai dando, conforme a gente vai, né, nos colocando diante dele, né? Nos confiando. E foi assim, né? Até chegar na Páscoa. A Páscoa foi muito linda, a gente pôde celebrar aqui com os meus pais em casa. E é onde eu queria chegar, que eu estava até esquecendo a linha, que a gente coloca muita verdade para as crianças, né? A gente vive muito na verdade. A gente assistiu com eles o filme do Mel Gibson. Ele é muito forte, né? E eu coloquei os meus para assistirem também, Guilherme, mas eles são tão pequenos. Eu falei, mas tem que saber como que foi. Exatamente. O que Jesus passou por nós, né? Porque foi real aquele filme ali, né? Ele tem todo um estudo científico para ele poder fazer o filme daquela forma, que tem é um filme que é o que mais se aproxima do que aconteceu com Cristo. E é importante eles verem o tanto que Deus sofreu por nós. Porque é real, não é uma historinha, não é uma analogia, não é uma fantasia. É um fato histórico, que mesmo se você for estudar com as pessoas que estudam história, historiadores, tem vários documentos que falam do que aconteceu, né? Que fora do Evangelho, escritos de pessoas que não eram cristãs, que não eram judeus, que falam do que aconteceu. E tem relatos romanos. Então, foi um fato. E através desse fato que nos deu a vida, né? A questão da gente poder receber a Eucaristia, né? O que representa a Eucaristia, e a gente poder passar isso de uma forma mais forte, né? A questão deles verem o Papa, a Santa Sé, sozinho lá na oração do Uber. Foi forte. Foi tão forte, e eles puderam acompanhar tudo isso.
E mesmo muito jovens, muito pequenos, a gente vê que eles vão entendendo, compreendendo. Às vezes não compreende de forma tão cognitiva, racional, mas de uma forma emocional, né? Eles estão recebendo isso. E a gente vai educando aos poucos, né? Desde bebê, desde criança, desde o ventre. E tem essa educação, né? Que é o importante, que é o que Deus nos confia, né? Para que no momento, quando eles tiverem a liberdade de fazer a vontade deles, eles vão escolher sempre o Senhor. Que eu vejo que é o que aconteceu na minha vida, né? Apesar por um momento da minha vida, eu me afastei de Deus, fiquei no meu egoísmo, fiquei fazendo minhas vontades, mas o Espírito Santo me incomodava demais, né? Tanto que logo que eu tive a oportunidade, eu voltei para Deus, né? E isso foi obra dos meus pais, foi intercessão dos irmãos da comunidade, dos meus pais, e eu sou muito grato a eles. A própria devoção que eu tenho da Divina Misericórdia, né? É que vocês não conseguem ver o Jesus misericordioso aqui atrás da gente. Foi muito presente na minha vida, né? Eu passei por uma situação bem complexa na minha vida, e muitas pessoas rezaram muito o texto da Divina Misericórdia. E depois ele veio e, de uma forma muito... Deus vem conduzindo, e eu acabei virando devoto da Divina Misericórdia, junto com o Marcos. A gente conseguiu trazer segunda-feiras a oração do texto na São Luís Gonzaga. E Deus, ele vai levando a gente, né? Não é a força, ele não quebra a gente, né? Ele vai se mostrando e a gente vai buscando. É no amor, né? É no amor. Isso mesmo. Nossa, muito bom. A gente vai falando, né? Não sei nem quanto tempo a gente tem aí. Mas é lindo, porque... é maravilhoso. A gente tem aprendido tanto, né? Nesse pouco tempo que a gente está aqui conversando com vocês, né? Deus tem nos falado, né? E isso é muito bom. Porque ele usa pessoas, né? Para vir falar, né? O que a gente precisa ouvir às vezes, né? Uns tapa na cara. Brincadeira. Ele não usa da violência, ele usa do amor, né? Justamente. É que é a verdade, né? Por isso que justamente a analogia da verdade, né? Assim, às vezes não é o que a gente espera ouvir no sentido de a gente, lógico, a gente quer o que é cômodo, o que é fácil, né? Mas Jesus falou, né? Toma a sua cruz e me siga. Se carregar a cruz não deve ser fácil, não, né? Isso. E sempre hoje é muito importante, assim, esses testemunhos, né? Com certeza. É muito importante, sabe? Na nossa igreja, eu sinto uma certa, assim, falta disso. De histórias, de testemunhos, de vida, sabe? De anunciar, falar. Por exemplo, você falando, né, de muitas pessoas não conhecerem a igreja. Eu e o Gui, é muito recente, a gente está começando a olhar um pouquinho mais lá no fundo, sabe? A gente sempre foi muito esses católico misseiro de domingo. A gente olhava as famílias numerosas na igreja e falava, meu Deus do céu, por que esse povo tem tanto filho? Hoje em dia, olha só como muda, né? Que você começa a conhecer um pouquinho mais a igreja, aí você já olha para essas famílias numerosas com admiração, com carinho, com tipo assim, nossa, que pessoa, né, de Deus e tal, que coragem, que força que essas pessoas têm. E é justamente porque, infelizmente, às vezes falta também da vontade da pessoa de buscar mais, né? Também fica ali no que é cômodo, né? É verdade, assim, que a gente estava falando, que dá uns tapas na Canadá, é que a verdade, hoje em dia, a gente não é acostumado a ouvir a verdade. A gente não quer, a gente bloqueia tudo que vai de encontro às nossas opiniões, a gente prefere não ouvir, né? A gente deixa para lá, vai empurrando com a barriga, joga para debaixo da pele. Mas Deus não, ele vem e ele coloca a verdade na nossa frente, né? E é muito bom isso, né? E a gente aprende, a partir do momento que a gente tem a humildade, né? A humildade de se dispor a aprender com Deus, ele é maravilhoso, né? Como a gente falou, a igreja, ela tem muitos dons, muitos carismas, e o amor, a misericórdia dele é muito grande. E mesmo na verdade, né? Mesmo na verdade, ele tem a brisa suave dele, né? Mesmo com a verdade, mesmo com a dificuldade, porque as pessoas hoje não querem viver a dificuldade, né? Que você falou da cruz, é uma coisa muito importante, né? É muito importante isso, a gente poder reconhecer
eu não lembro o santo agora, mas que ele falava, né, que no casamento a mulher, não é a tradição que a gente estava lendo, né, a tradição do... Eu não estou lembrado agora. A tradição de um povo é que eles ganham uma cruz, né? No dia do casamento. Quando eles vão casar, eles ganham uma cruz. Que aquela cruz simboliza que eles vão ter que carregar pro resto da vida, né? E é Cristo, o próprio Cristo, né? E daí eu achei interessante, né? Eu falando assim, eu falei assim, poxa, e realmente, né? É uma cruz, né? O casamento é uma cruz, porque é pesado. Você, apesar de se amarem, são pessoas diferentes, são princípios diferentes, criações diferentes. Aí vem os filhos também, que totalmente diferentes, que pegam um pouquinho de um pouquinho de outro. Então, assim, realmente é uma cruz. Mas Temperamento. São os temperamentos, isso. Mas, como eu disse, né? A cruz, ela nos faz ver o quanto Deus nos ama, né? Porque Ele entregou o Filho dele naquela cruz para nos salvar. Então a cruz, ela não é maçante, morte, ela é vida, né? Então assim, às vezes a gente quer abandonar a nossa cruz, mas a gente lembra, né? Pegue a sua cruz e me siga. Se eu abandonar a minha cruz, eu não vou conseguir Ele. E as pessoas hoje fogem dessa dor, né? Fogem dessa cruz. E muitos casamentos têm se desfeito por conta dessa fuga, né? Das pessoas não querem sofrer e ficam buscando em muitas coisas e não vão se construir, porque no fundo a nossa alma, ela urge por Deus. A nossa alma, ela urge pelo Espírito, ela urge pela presença de Deus, né? E as pessoas hoje buscam em bens materiais, buscam em relacionamento, buscam em sexo, buscam em filhos, buscam em animais, buscam em bens materiais, buscam no parceiro, no casal, né? Querem que supra aquilo e nunca vão conseguir, né? E aí a gente vai vendo as pessoas errando e errando e errando. E graças a Deus, Deus me deu a oportunidade de a gente conseguir enxergar isso, que é só em Deus, né? Como eu falei antes, é só em Deus que a gente vai conseguir ter essa paz e ter essa tranquilidade. Quando a gente aceita e a gente abraça essa cruz, a gente ama essa cruz, é diferente. As coisas vão acontecendo de uma forma mais... de uma coisa mais natural. E é muito gratificante para a gente, é muito forte, mesmo a gente tão jovem, experimentar Deus dessa forma tão concretamente. Porque Deus é concreto, né? Muitas pessoas têm essa ilusão que Deus vem através de uma emoção, né? Através, né, tem uma questão da emoção, ou que vai sentir alguma coisa, ou que vai ter alguma visão. E não é isso, gente. Deus é tão concreto. É razão. Isso, ele é na razão. E a gente até pode sentir essa emoção, essa questão física a gente pode até sentir. Mas isso vem muito mais concretamente, de forma concreta, do que de uma outra forma mais mística, né? A gente sabe que tem toda a questão mística dentro da igreja, de vários santos místicos, da questão mística que acontece, que é falar nos evangelhos, que a gente sabe que acontece, mas Deus é muito mais do que só essa questão mística. Ele é concreto, ele é real, ele está todos os dias, como o demônio também está. O demônio está o tempo todo nessas situações e algumas pessoas e nos pensamentos tentando nos separar. Quantas famílias têm cedido, né, às insígnias do mal, têm cedido a essa falácia, né, que vai destruindo as famílias, que vai destruindo gerações inteiras de pais e filhos e criações, né? E a gente sabe que vem de tantos os lados, né? Então, isso, né? Quando começa, às vezes, uma animosidade entre eu e a Rubem, começa a brigar uma cara feia, eu falei, Senhor, Jesus, afasta de mim esse caso, Senhor, né? Que afasta de mim todas as signos do mal. E quando a gente vê, a gente pode dar o perdão, a gente se entrega a Deus e as coisas vão acontecendo, né? E é muito importante isso. Verdade. Então, a gente vai falando, e vai se empolgando. É bom que a gente já sabe que a gente pode fazer um outro convite. Muitas lives. História tem, né? É verdade. Tem. E que a gente possa realmente marcar aí de voltar a falar sobre, enfim, tantos outros assuntos
A nossa igreja é muito rica, né? Isso. A gente fica agradecido a todos vocês, primeiramente pelo convite, as pessoas que estão, amigos nossos, estão prestigiando, Estão acompanhando aí até. Aos amigos de vocês do canal que deram esse tempo para ouvir assim, nosso testemunho de fé. E a gente fica muito grato a Deus de nos usar mais essa vez, de oportunidade de levar essa palavra de amor, de falar assim, gente, Deus existe, Deus é real, Deus é concreto, Deus está presente em todo momento, basta você se converter para Ele, assim, olhar para Ele, que Ele vai fazer o trabalho, não se preocupe, dobre o seu joelho, ore, busque Ele. Hoje na internet tem tanto, o Padre Felipe é um padre muito, né, atencioso, como todos os padres da igreja também, o Padre Sinclair aqui, o nosso Padre Sinclair, e tem tantas pessoas que estão disponíveis a ajudar, né? A ser esse canal de graça na vida das pessoas, né? Então, e a gente sabe que tem muitas pessoas que têm passado dificuldade, né? Nós temos amigos que passam por dificuldades de relacionamento, dificuldades com o filho, dificuldades de trabalho, mas assim, que nunca se esmoreça, né? Eu acredito que isso aqui é tudo passageiro e o mais importante é estarmos sob a guarda de Deus, sob a mão de Deus, né? Que Ele nunca nos abandona em momento nenhum. Quando a gente acha que Deus não está olhando para a gente, Ele está lá. Uma outra oportunidade eu posso falar uma coisa que foi bem especial, mas assim, que Deus Ele é muito presente e é muito forte, né? Na nossa vida e que Ele nos coloca hoje para falar para vocês, né? Que Ele é bom, que Ele é maravilhoso e que Ele é amor. Né? E Ele é amor de várias formas. Para a gente, especialmente pelos filhos, né? E pelo relacionamento, ter uma esposa linda e paciente, que me suporta, né? Não suporta que dá o suporte, né? Todos os dias. Sim, sim. E uma família maravilhosa de pais e de sogros e tantos tios que nós temos, né? Deus é muito bom e Ele é maravilhoso. A partir do momento que a gente se dispõe a colocar diante dele, Ele vai se colocando e se mostrando para nós. Amém. Amém. E a gente que agradece demais Com certeza. por terem reservado esse tempinho aqui para bater esse papo. Foi riquíssimo, com certeza, para todos nós, não só para mim, para o Gui, mas para todo mundo que está assistindo. Né? Uma pena que não podemos ver Conseguir vocês. ver vocês, só ouvir, né? Mas quem sabe na próxima live. Na próxima vai dar certo. Se Deus quiser. Okay. Muito obrigada, que Deus abençoe cada vez mais vocês, a família de vocês, e que vocês continuem sendo essa sal, essa luz no mundo, para todo mundo que vê vocês, já conseguem ler um pouquinho do Evangelho, né? Só de olhar para vocês, né? Então continuem assim, que Deus abençoe cada dia mais. Amém. Amém. Vocês também. Vocês também têm feito assim, a família de vocês também tem sido luz, né? Umas últimas missas, acho que foi esse ano, que eu vi você, era uma missa de manhã que a gente foi, acho que não lembro o horário, que eu vi você, a Dai, né? E a bebê, as de véu. Nossa, mas ela ficou tão linda de véu, a bebezinha. E ela não tirava. Né? Nossa, eu achei, nossa, coisa linda. Muito lindo mesmo. Que é mais ou menos o que vocês falaram, né? Que as pessoas falam assim, meu Deus, mas nossa, eles são muito educados, são muito quietinhos, mas é Deus, né? A mesma coisa a gente escuta aqui sobre a Helena e o Heitor, sabe? De crianças são muito calmas, tranquilas, obedientes, e não é assim só a questão da educação, né? Tem muito a questão da graça de Deus mesmo. Deus pensa assim, olha, você tem confiado em mim, né? Vou te dar esse auxílio, né? Com os filhos. Isso é maravilhoso. É lindo. Então tá, vamos continuar conversando pelo Zap pra gente combinar aí, né, mais lives e também depois a gente conviver mais, porque é muito gostoso, né, assim, conviver com pessoas que têm uma caminhada, uma experiência assim para nos passar também, pra gente aprender muito mais, com certeza. Sem dúvida. Amém. Amém. A gente aprende o tempo todo com todos. Tchau. Tchau, obrigado. Então tá, tchau, tchau. Obrigada, boa noite, até a próxima. Até mais. Até. Gente, que maravilhoso, né? Que coisa linda. E a mensagem que eles deixam é essa, né? Não busquemos só
ver Deus em coisas muito grandiosas. Deus fala nas mínimas coisas com a gente, Ele mostra que Ele está ali com a gente, que a gente só basta confiar nele. E outra mensagem que eu aprendi na live de hoje não tenhamos medo de avançar em águas mais profundas, né? Porque Deus tudo está conosco, tudo nos auxilia, é só a gente se abandonar, né? No amor dele, tudo mais ele fará. Essa foi a mensagem que eu tirei, resumindo tudo, né? Porque foi maravilhoso, assim, eles deram vários testemunhos maravilhosos, partilhando um pouquinho, né, da vida deles, da história deles, testemunho de fé, né? E foi lindo. As duas mensagens principais que eu tirei foi essa, né? Não tenhamos medo de ir a águas mais profundas. E Deus, Ele está nas pequenas coisas, né? Basta a gente prestar atenção que a gente vai ver Ele junto com a gente nas pequenas coisas. Então, essa é a mensagem, né? Que eu vou guardar no meu coração, né? É isso aí. E a gente convida todos vocês que estão aí para amanhã nós estamos de volta. Às 9 horas. Tá bom? Amanhã com a nossa irmã, com a Sabrina. A Sabrina está até acompanhando aí, ó. A Sabrina vai partilhar um pouquinho com a gente também. Então a gente convida todos vocês para amanhã, nesse mesmo horário, no mesmo canal. 21 horas, no mesmo canal, aqui no perfil do Instagram. A gente conta com a presença de vocês. Tá bom? E é então isso aí. É isso, gente. Fiquem todos com Deus. Tenham uma noite tranquila de sono. Não esqueçam de fazer suas orações em família, como o Amádio e a Rúbia colocaram, né? Todos em família fazendo orações pelas famílias também, não só para as nossas, mas do mundo inteiro. Tá bom? Então fiquem todos na paz de Deus. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Cristo serve tocar em nós. Para que sejamos iguais a vós. Até amanhã, pessoal. Boa Beijo. Noite. Fiquem com Deus.